Olá, é um prazer ter você por aqui. No vídeo de hoje, vamos falar sobre pessoas que provavelmente já cruzou o seu caminho. Vamos falar sobre pessoas tóxicas e o impacto que ela tem sobre sua vida e a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Afinal, o que é ser tóxico? Como isso afeta diretamente a sua vida? Como afeta suas emoções, suas decisões e até mesmo sua vida espiritual? Como lidar com esse tipo de pessoas? E o mais importante, como se libertar da influência delas? Será que você sabe realmente o que está por trás deste comportamento? A palavra tóxico se tornou comum, mas carrega um peso muito real. Ela representa atitudes e padrões que envenenam relações, consomem energia e desestabilizam até as pessoas mais equilibradas. Fica comigo até o final, porque eu sei que esse tema vai te ajudar a entender melhor o que está acontecendo à sua volta e dentro de você também. O que significa ser uma pessoa tóxica e quais as suas características? Como identificar uma pessoa tóxica? Você já deve ter ouvido a expressão "fulano é tóxico". Esse termo se popularizou e, embora muita gente use no seu dia a dia, ele carrega um significado muito profundo. O termo tóxico vem do grego tóxico, que se referia a venenos usados em flechas, ou seja, algo que pode ferir, enfraquecer e até matar. E no contexto emocional, esse veneno não atinge o corpo, mas a alma. Segundo a psicologia, uma pessoa tóxica é aquela que, intencionalmente ou não, provoca desgaste emocional em outras pessoas, afetando o equilíbrio psicológico de quem está ao seu redor. A pessoa tóxica manipula, desvaloriza, provoca culpa, instabilidade e insegurança. Muitas vezes, você sai de uma conversa com esse tipo de pessoa se sentindo esgotado, como se tivesse participado de uma guerra, de uma batalha, de uma verdadeira luta. A psicologia também fala que é preciso ter um equilíbrio emocional para saber lidar com esse tipo de pessoa. A mente de uma pessoa tóxica geralmente é narcisista. Ela se acha superior aos outros e faz de tudo para colocar os outros para baixo, destruindo a sua autoestima e fazendo com que as outras pessoas duvidem de si mesmo, da sua capacidade e do seu potencial. Ela fará de tudo para que você desista dos seus sonhos. E apesar de ser invejosa, ela não demonstra isso claramente, mas dará sinais ao denegrir sua imagem e sua autoestima. Quais as características de uma pessoa tóxica? Segundo o psicólogo Lineker Moura, para reconhecer uma pessoa assim, basta observar as seguintes atitudes. Pessoas tóxicas podem se fazer de vítima quando lhes é conveniente. Acham que estão sempre contra elas. Podem ser invejosas, ciumentas e orgulhosas. Colocam a culpa de suas ações em outras pessoas. São pessimistas e geralmente egoístas. Vivem colocando as pessoas para baixo e enxergam defeito em tudo. Podem ser muito manipuladoras. Dificilmente aceitam que estão erradas ou pedem desculpas. Se você conhece alguém com essas características, é melhor ficar atento, para não ser manipulado ou enganado por ela. A sabedoria milenar, como a Bíblia, através do grande rei Salomão, já traz um ensinamento e uma advertência para saber lidar com esse tipo de pessoa.
E mesmo sendo escrita há milênios, a Bíblia é atual quando o assunto é comportamento humano. Em Provérbios, Salomão já nos advertia quanto a este tipo de pessoa. Veja o que ele escreveu. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira, para que você não aprenda os seus caminhos e caia em sua armadilha mortal. Isso nos mostra que a influência das pessoas ao nosso redor não é neutra. Ela molda quem somos e como reagimos a ela. Salomão adverte que devemos tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, pois elas podem sofrer de alguns transtornos e nos colocar literalmente em perigo. Jesus, o maior exemplo de amor e compaixão, também se posicionou com firmeza ao lidar com esse tipo de pessoa. Ele acolheu os humildes, os fracos, os doentes, os necessitados e os quebrantados de coração, mas soube lidar e confrontar os hipócritas e os manipuladores. Ele confrontou com sabedoria e autoridade esse tipo de pessoa, porque sabia que em seu coração havia maldade. Agindo assim, com autoridade e sabedoria em relação a pessoas hipócritas e manipuladoras, Jesus estava mostrando e ensinando que o amor também impõe o seu limite. Se alguém que você ama não te respeita e nem te valoriza, e mesmo assim você insiste em conviver com ela, é sinal que você já foi manipulado por essa pessoa, por esse tipo de gente, e provavelmente se tornou em um dependente emocional. O verdadeiro amor, como Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 13, não se alegra com a injustiça, não maltrata, não busca os próprios interesses. Ou seja, amar ao próximo não significa tolerar abusos emocionais. Se você não se posicionar e impor limites, a pessoa tóxica fará de você um servo dela. Dominará suas escolhas e fará de tudo para controlar até mesmo suas decisões mais importantes. É preciso tomar muito cuidado, estar atento e ter forças para sair dessa convivência e se libertar desse tipo de pessoa. E a filosofia? O que nos diz os filósofos clássicos, os estoicos, e a filosofia contemporânea a respeito das pessoas tóxicas? Sócrates, na Grécia Antiga, dizia: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é o que nos liberta até mesmo do nosso próprio egoísmo. O autoconhecimento é fundamental para que possamos conhecer a nós mesmos e saber lidar com esse tipo de pessoa. Saber quem você é fundamental para impor limites em pessoas tóxicas. Epicteto, o filósofo do estoicismo, ensinava que não podemos jamais controlar o comportamento dos outros, mas podemos sim reagir a elas. Em vez de tentar mudar uma pessoa tóxica, o sábio cuida de si mesmo, da sua paz interior. Na filosofia contemporânea, o filósofo Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, diz: vivemos uma era onde o excesso de positividade e performance nos esgota. E muitas vezes esse cansaço vem do esforço de tentar agradar quem não se importa conosco. Ou pior, de lidar com relacionamentos que nos drenam. A libertação, nesse caso, não está em tentar mudar o outro, mas dizer basta com coragem e amor próprio. E é aí que entra a seguinte questão:
Geralmente, quando falamos em amor, o associamos ao perdão, à bondade e à empatia. Mas amar não significa necessariamente tolerar algo ou alguém que quer nos desvalorizar, sabotar a nossa autoestima e ferir a nossa alma. O amor próprio nos ensina que devemos nos proteger e nos distanciar dessas pessoas, sem levar qualquer tipo de mágoa. O amor próprio faz com que rejeitemos suas amizades, até porque não serve para nós. Como vimos, tanto filósofos clássicos quanto filósofos contemporâneos concordam plenamente que não devemos tolerar esse tipo de pessoas que drenam nossa energia e põem em guerra a nossa paz. E como bem ensinou Platão, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque o autoconhecimento revela a nossa verdadeira identidade, sem a necessidade de que um terceiro venha colocar em nós uma pseudo-identidade. Ou seja, geralmente pessoas tóxicas querem colocar sobre nós a opinião e a visão deles, não a nossa. Bom, falamos sobre as pessoas tóxicas através da ciência, pelo olhar da psicologia, através da Bíblia, pelo ensinamento de Salomão, de Jesus e do apóstolo Paulo, através da filosofia contemporânea e a filosofia clássica, pelo olhar de Platão, Epicteto e outros. Mas, como realmente saber lidar com pessoas tóxicas? Como agir diante delas? Como tomar decisões e evitar as suas amizades? Muitas vezes, você evita falar certas verdades para uma pessoa que é tóxica, temendo perder a sua amizade. Mas o que é mais importante para você? É a sua paz, a sua segurança e a sua integridade? Ou manter essa amizade, pondo realmente, como já foi falado, a sua vida em perigo? Aqui vão 5 conselhos essenciais. Estabeleça limites claros. Dizer não não é egoísmo, é maturidade emocional. Evite confrontos diretos quando estes não forem produtivos. Pessoas tóxicas geralmente distorcem os fatos. Jamais leve para o lado pessoal. Muitas vezes, o que o outro projeta em você, na verdade, é um reflexo dele mesmo. Reduza o tempo de exposição, isto é, reduza o tempo de estar junto com essa pessoa. Se não for possível cortar contato, ao menos limite o tempo de estar com ela. Seja você e jamais permita que esse tipo de pessoa mude a sua identidade. Agindo assim, fica muito mais difícil que pessoas tóxicas controlem ou tentem controlar quem você é. Você não é responsável pelas escolhas alheias, mas é responsável por proteger a sua vida. As pessoas mais difíceis de amar são as pessoas que mais precisam de amor. Amar alguém não significa aceitar abusos. Amar, às vezes, é justamente saber se afastar para que o outro reflita e você se preserve. Acima de tudo, cuide de você primeiro. Se esse vídeo falou com você, compartilhe, porque sabemos que outras pessoas também precisam ouvir desse assunto. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima. Um grande abraço.